Para Amélia, ser rejeitada para o emprego dos seus sonhos não foi o suficiente. Aconteceu 7 vezes. Cada não da Millfield Textiles, a fábrica que ela idolatrava, foi um golpe que a quebrou, a humilhou e a forçou a fugir de sua cidade natal como uma fracassada. 7 anos depois, ela retorna. Mas a mulher que volta não está ali para pedir um emprego. Ela está ali por um motivo que deixará todos surpresos. Antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. É um gesto simples, mas que nos ajuda bastante. O único som no quarto de Amélia era o sussurro suave do lápis de grafite deslizando sobre o papel. Eram 2 da manhã em Millfield, uma cidade onde as luzes se apagavam cedo, mas para Amélia, a noite era uma tela em branco, um refúgio silencioso onde suas ideias podiam respirar. Na sua escrivaninha de madeira, dezenas de lápis de cor estavam perfeitamente alinhados, como soldados, à espera de ordens. A parede acima estava coberta por um mural de inspiração, retalhos de tecido, fotos de desfiles de moda de Paris e Milão, e seus próprios esboços de vestidos que pareciam sonhar em ser usados. Seu olhar se desviou para o canto do quarto, onde sua cúmplice repousava sob uma capa de tecido, uma máquina de costura Singer, robusta e confiável. Foi um presente de seu pai, Robert, no seu aniversário de 16 anos. Ela ainda se lembrava daquele dia, do peso da caixa em seus braços e da emoção que fez seu coração disparar. Para que seus sonhos não fiquem só no papel, minha pequena designer, disse Robert com os olhos brilhando de orgulho. Ele era um homem prático, um carpinteiro cujas mãos eram calejadas e fortes, mas ele entendia a linguagem da criação. Ele via o mesmo fogo nos olhos da filha quando ela desenhava que ele sentia ao transformar um bloco de madeira em um móvel. Sua mãe, Helen, sorriu, mas havia uma pequena ruga de preocupação entre suas sobrancelhas. É um belo presente, querido. Mas e a faculdade, Amélia? Contabilidade é um curso tão seguro. Sempre precisa de contadores. Amélia abraçou a mãe. Eu sei, mãe, mas isso é o que eu amo. E era verdade. Para Amélia, moda não era apenas sobre roupas, era sobre contar histórias, sobre transformar um simples pano em uma armadura de confiança ou em uma expressão de alegria. E em Millfield havia apenas um lugar onde essa mágica acontecia em grande escala: a Millfield Textiles, a fábrica de roupas que era o coração pulsante da cidade. A fábrica não era apenas um prédio, era uma entidade. Suas chaminés altas pareciam tocar o céu, e o apito que marcava o início e o fim dos turnos era um relógio não oficial da cidade. Quase todo mundo tinha um pai, um tio ou um primo que trabalhava lá. Era o lugar que colocava comida na mesa e pagava as hipotecas. Para a maioria, era um lugar de trabalho duro e repetitivo. Para Amélia, era um castelo, um palácio onde rolos de tecido entravam e peças de arte saíam, prontas para serem enviadas para o país inteiro. Seu sonho não era trabalhar em qualquer lugar, era trabalhar lá. Ela se dedicou ao curso de design de moda com uma determinação feroz. Enquanto outros estudantes saíam para festas, Amélia passava as noites na biblioteca estudando a história dos tecidos ou no seu quarto, praticando costuras até que seus dedos ficassem dormentes. Ela se formou com louvor, a primeira da turma. O diploma, emoldurado e pendurado na parede, era a prova de que ela estava pronta. Agora, aos 24 anos, a euforia da formatura havia dado lugar a uma espera ansiosa. Ela ainda morava no quarto da infância, e o orgulho inicial da família começou a se misturar com uma piedade sutil nos encontros de domingo. Então, querida, alguma notícia da fábrica? Perguntou sua tia Carol na semana passada, com a voz excessivamente doce. Meu filho Kevin começou na contabilidade lá. Um bom começo, sabe? Um emprego de verdade. Cada palavra era uma pequena alfinetada. Amélia forçou um sorriso. Estou esperando abrirem uma vaga no meu setor, tia, no design. Quero começar do jeito certo. A tia trocou um olhar com outra prima. Um olhar que dizia, coitadinha, ainda sonhando. Amélia sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Eles não entendiam. Eles viam um diploma inútil. Ela via a chave que abriria a porta do seu futuro.
Sua maior inspiração dentro da família era seu tio Richard, o irmão mais novo de seu pai. Richard era uma lenda. Começou no chão de fábrica e hoje era o diretor de operações. Ele morava na melhor casa da cidade, dirigia um carro importado e, quando falava, todos ouviam. Para Amélia, seu tio não era apenas um homem de sucesso. Ele era a prova viva de que era possível crescer e prosperar dentro da Millfield Textiles. Ele era a personificação do seu sonho. Ela o admirava profundamente, imaginando o dia em que poderia sentar-se à mesa com ele, não como uma sobrinha sonhadora, mas como uma colega, uma designer de sucesso. Naquela noite, após terminar seu último esboço, Amélia abriu seu notebook. Como fazia todas as noites, ela navegou até o portal de carreiras da Millfield Textiles. A página era sempre a mesma. Vagas para operadores de máquina, pessoal de logística, manutenção, mas hoje algo estava diferente. Seu coração deu um salto, batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Lá estava, em negrito, vaga designer assistente. As palavras brilhavam na tela. Parecia um convite pessoal, um sinal do universo. Era real, estava acontecendo. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Ela não era mais a garota que sonhava, ela era a candidata. Com as mãos tremendo de excitação, ela clicou no link, o futuro de repente tão próximo que ela sentia poder tocá-lo. Amélia preparou-se para a entrevista como um soldado se prepara para a batalha. Ela escolheu seu traje com um cuidado cirúrgico, uma saia lápis que ela mesma costurou, com um caimento perfeito, e um blazer de linho que projetava uma imagem de profissionalismo e criatividade. Seu portfólio encadernado em couro era sua arma secreta. Cada página uma prova do seu talento e da sua paixão. Ao entrar no imponente prédio administrativo da Millfield Textiles, o cheiro de tecido novo e óleo de máquina encheu os pulmões. Era o cheiro de casa, o cheiro do seu futuro. O gerente de RH, um homem de meia-idade chamado Sr. Harris, tinha um sorriso polido e olhos que não revelavam nada. Ele folheou o portfólio de Amélia, fazendo um som de aprovação de vez em quando. "Trabalho impressionante, senhorita Evans", disse ele, sua voz neutra. "O que a faz querer trabalhar especificamente aqui, na Millfield Textiles?" "Sr. Harris", começou Amélia, sua voz firme, apesar do coração que martelava em seu peito. "Eu não quero apenas um emprego. Eu quero construir uma carreira. Eu cresci vendo esta fábrica como um lugar onde a criatividade ganha vida. Eu não só entendo a estética da Millfield, eu sinto que ela faz parte de mim. Eu sei que posso contribuir para o seu sucesso." Ela saiu da entrevista sentindo-se nas nuvens. Tinha sido perfeito. Ela tinha mostrado sua paixão, seu profissionalismo, seu talento. A vaga era dela. Ela podia sentir. 2 dias depois, o e-mail chegou. O assunto era neutro. Sua candidatura na Millfield Textiles. Suas mãos tremiam enquanto ela clicava para abrir. Seus olhos passaram rapidamente pelas palavras formais, até encontrarem a frase que quebrou seu coração em 1000 pedaços. "Embora suas qualificações sejam impressionantes, neste momento decidimos seguir com outro candidato que se alinha mais de perto com as nossas necessidades imediatas." O ar saiu dos pulmões. Ela releu a frase, depois o e-mail inteiro, em esperança de ter entendido mal. Mas não havia erro. Era um não. Um não educado, corporativo, mas ainda assim um não. Quando sua mãe a encontrou, Amélia ainda estava sentada em frente ao computador, o rosto pálido. "Oh, querida", disse Helen, envolvendo-a num abraço caloroso. "Não se preocupe, você é brilhante. Haverá outras oportunidades." Seu pai foi mais direto. "É só o primeiro round, campeão. Ninguém acerta o alvo na primeira tentativa. Você levanta a cabeça e se prepara para a próxima." Naquela noite, ela chorou. Mas a determinação de seu pai acendeu uma nova chama dentro dela. Eles cometeram um erro. Ela só precisava tentar de novo. 3 meses depois, uma nova vaga de designer assistente surgiu. Amélia atualizou seu portfólio e se candidatou novamente. Desta vez, a entrevista foi mais curta. O Sr. Harris parecia vagamente familiarizado com ela. A rejeição veio no dia seguinte. O texto do e-mail era idêntico. O tempo começou a passar em um borrão de estações. O outono trouxe a terceira tentativa.
que foi recebida com um silêncio que doía mais do que uma rejeição direta. O inverno chegou, cobrindo Millfield com um manto branco e frio, e com ele vieram a quarta e a quinta tentativas. A esperança de Amélia, antes um sol brilhante, havia se tornado uma pequena chama, vacilante e fraca. As reuniões de família tornaram-se um campo minado de olhares de pena e conselhos não solicitados. "Talvez você devesse tentar algo diferente, querida", sugeriu sua tia Carol. "Há uma loja de departamentos na cidade vizinha." "Eu quero trabalhar na Millfield", Amélia respondia, sua voz mais fraca cada vez. Seu santuário, o quarto cheio de esboços, começou a parecer uma prisão. Os lápis de cor pareciam zombar dela. O zumbido da máquina de costura parecia um eco distante de um sonho que estava morrendo. 1 ano e meio se passou desde a sua formatura. Ela estava prestes a fazer 26 anos. A 7ª vaga foi anunciada. Desta vez, não havia quase nenhuma esperança, apenas o fantasma de um hábito. Ela se sentia como uma viciada, voltando para mais uma dose de decepção. Ela foi para a entrevista sentindo-se esgotada. Uma versão pálida da garota confiante que entrara naquele prédio pela primeira vez. Ela respondeu às perguntas mecanicamente, seu coração pesado como chumbo. Quando o 7º e-mail de rejeição chegou, não houve surpresa. Apenas um vazio profundo e avassalador. Era o prego final no caixão do seu sonho. A certeza era, de alguma forma, pior do que a incerteza. A pequena chama de esperança finalmente se apagou, deixando apenas uma escuridão fria. Naquela noite, a represa se rompeu. Não foi um choro silencioso em seu travesseiro. Foi um colapso total. Soluços profundos e guturais sacudiram seu corpo, arrancados de um lugar de dor que ela não sabia que existia. Ela tropeçou em seu quarto, o lugar que antes representava toda a sua alegria e criatividade e agora parecia um cemitério de esperanças mortas. Com um gesto brusco, ela varreu os lápis e os bolsos da mesa. Ela olhou para a máquina de costura, sua fiel cúmplice, e a viu como uma lápide. Com as mãos trêmulas, ela puxou a capa de tecido sobre ela, cobrindo-a completamente, como se estivesse enterrando sua amiga mais querida. Ela se arrastou para a cama e puxou os cobertores sobre a cabeça, encolhendo-se em posição fetal. O mundo lá fora podia continuar, mas o mundo de Amélia havia parado. O sonho estava morto, e no silêncio escuro de seu quarto, ela sentiu como se uma parte essencial de si mesma tivesse morrido junto com ele. Amélia havia se tornado uma sombra em sua própria casa. A comida tinha gosto de papelão, e os dias se misturavam em uma névoa cinzenta de apatia. Ela perdeu peso, e seus olhos, que antes brilhavam com criatividade, agora estavam opacos e vazios. Seus pais andavam na ponta dos pés ao seu redor, suas vozes sempre suaves, como se tivessem medo de que um som mais alto pudesse quebrá-la. A notícia do churrasco anual da família, na casa do tio Richard, foi recebida por Amélia como uma sentença. "Você precisa sair, querida, ver um pouco de sol", ela implorou, a voz trêmula de preocupação. "Só por algumas horas", Robert acrescentou com um tom de comando gentil que não admitia recusa. "Nós vamos como uma família." Amélia concordou com um aceno de cabeça quase imperceptível. Não porque quisesse ir, mas porque a energia para discutir havia desaparecido completamente. Ela vestiu um jeans velho e uma camisa qualquer, sem se importar com a aparência. O reflexo no espelho era de uma estranha. Ao chegar ao quintal de seu tio, o barulho a atingiu como uma onda. Risadas, música alta, o cheiro de carne na grelha. Era um mundo vibrante e cheio de vida, um universo paralelo ao seu silêncio interior. Ela se sentiu como um fantasma na festa, encontrando um assento solitário em um canto distante, sob a sombra de um velho carvalho, e rezou para que ninguém a notasse. Mas a invisibilidade não lhe foi concedida. A voz estridente de sua tia Carol cortou o ar. "Atenção, pessoal! Um brinde!" ela gritou, levantando uma taça de plástico. "Ao meu filho Kevin, o novo contratado da Millfield Textiles. Orgulho da mamãe!" Um coro de aplausos e assobios explodiu. Kevin, seu primo de 19 anos, ficou vermelho, mas sorriu de orelha a orelha. Amélia sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. A notícia a atingiu com a força de um soco no estômago. Não era inveja, era algo mais profundo e mais feio. Era a confirmação esmagadora de sua própria inutilidade. Kevin, que mal sabia o que queria da vida, havia entrado pelas portas que permaneceram trancadas para ela por 7 vezes. A facilidade de seu sucesso era um insulto à sua agonia.
Ela precisava fugir. Com o coração batendo descontroladamente, ela se levantou e entrou na casa, buscando o refúgio do silêncio. Ao passar por um corredor, ouviu vozes sussurradas vindo de um dos quartos. Eram suas tias, Carol e Susan. "Eu juro, Susan, eu não sei onde Ellen e Robert erraram", disse Carol, a voz carregada de uma falsa compaixão. Uma moça de quase 26 anos que não faz nada da vida, deitada na cama o dia todo. É muita falta de ambição. Tão mimada. "E o que será dela?", respondeu Susan. "Robert me disse que está preocupado. Ela precisa encarar a realidade e arrumar qualquer emprego. Se algo acontecer com eles, Deus me livre. Quem vai cuidar de uma folgada como ela?" A palavra folgada ecoou na cabeça de Amélia. Ela se sentiu tonta. Então era isso que eles pensavam. Era isso que ela era para eles. Um fardo, um projeto fracassado. Correndo na ponta dos pés, ela subiu as escadas e se trancou no banheiro, o primeiro que encontrou. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu girar a fechadura. Ela se apoiou na pia fria e olhou para o seu reflexo. E pela primeira vez, ela se viu através dos olhos deles. Uma garota pálida, com olhos assustados. Uma fracassada. As lágrimas queimaram seus olhos, mas ela as engoliu. Chorar parecia um luxo que ela não merecia. Eles estavam certos. Depois de longos minutos, ela jogou água fria no rosto, respirou profundo e forçou-se a descer. Mas o mundo havia mudado. Cada risada agora parecia uma zombaria. Cada olhar em sua direção parecia carregado de julgamento. Ela se sentia nua, exposta, sua humilhação estampada para que todos vissem. Naquela noite, a quietude de sua casa era um bálsamo. Mas quando estava a caminho de seu quarto, um som a fez parar. A voz de seu pai, vindo da sala de estar escura. Ele estava no telefone. Oculta pelas sombras do corredor, Amélia executou. Richard, sou eu. Desculpa a hora." Era a voz de seu pai, mas desprovida de sua força habitual. Parecia hesitante, quase suplicante. "É sobre a Amélia. Olha, irmão, eu nunca te peço nada. Eu sei disso. Mas ela não está bem. Eu estou ficando desesperado." A voz de Robert falhou. Amélia levou a mão à boca, sentindo uma dor aguda. "Eu pensei, talvez, qualquer coisa. Não precisa ser na área dela, no arquivo, na expedição. Qualquer coisinha, só para ela começar, para sentir que tem algum valor, entende?" Houve uma longa pausa. Amélia podia imaginar seu tio Richard do outro lado da linha, em sua poltrona de couro cara, ouvindo com impaciência. Então, a postura de seu pai mudou. Seus ombros caíram. Entendo. Você está dizendo que ela foi péssima em todos os testes? Não. Claro, você é o diretor. Você sabe o que faz. Ok, Richard. Ok, entendi. Boa noite. Robert desligou o telefone e permaneceu sentado na escuridão, com a cabeça entre as mãos. O homem que Amélia via como um gigante, seu herói inabalável, parecia pequeno e quebrado. E a culpa era dela. Ela não apenas havia falhado por si mesma, ela havia arrastado seu pai para sua humilhação. A dor de seu próprio fracasso era uma ferida profunda. A dor de ver o que seu fracasso tinha feito a seu pai era um golpe mortal. Naquele instante, no corredor escuro, ouvindo a dor silenciosa de seu pai, algo dentro de Amélia se partiu de forma irreparável. Os dias que se seguiram foram um borrão de silêncio. Amélia tornou-se um fantasma em sua própria casa. Ela se movia do quarto para a cozinha e de volta, mas seus olhos não registraram nada. A comida que sua mãe preparava com tanto carinho ficava intocada em sua mesinha de cabeceira.
O quarto, que antes era um santuário de cores e texturas, agora parecia um quarto de hospital, estéril e silencioso. A parede onde seus esboços vibrantes costumavam ficar, agora estava dolorosamente em branco. Seus pais, impotentes, observavam a luz da sua filha se apagar, aterrorizados pela profundidade do poço em que ela havia caído. Robert não suportava mais. A lembrança da voz suplicante de seu pai e do desdém frio de seu irmão o assombrava. Ele havia falhado em proteger sua filha em sua própria cidade, sob o teto de sua própria família. A raiva e o medo o impulsionaram a agir. Ele vasculhou uma velha agenda de endereços, as páginas amareladas pelo tempo, e encontrou o número de Mark, um velho amigo do exército que agora administrava uma grande seguradora em Crestwood, uma cidade a mais de 500 milhas de distância. Mark, é o Robert, disse ele ao telefone, tentando manter a voz firme. Preciso de um favor. Minha filha, Amélia, ela é uma garota brilhante, mas precisa de uma mudança de ares. Precisa recomeçar, longe daqui. Mark, um homem cuja lealdade fora forjada no campo de batalha, não fez muitas perguntas. Tem uma vaga no departamento de registros, Rob. É preencher formulários, arquivar apólices, atender a um telefonema ou outro. Não é glamuroso, mas o ambiente é tranquilo e o salário é honesto. Era perfeito. Não era uma carreira, era uma tábua de salvação. Naquela noite, Robert entrou no quarto de Amélia. A única luz vinha do abajur, lançando longas sombras na parede. Ele se ajoelhou ao lado da cama dela, um gesto que não fazia desde que ela era uma garotinha com medo do escuro. Ele pegou a mão fria e inerte dela. Amélia, começou ele ao ouvido, a voz um sussurro para não quebrar o silêncio pesado. Eu sei que não é o que você sonhou, nem de perto. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com o cuidado de um homem desarmando uma bomba. Um amigo meu, ele tem um emprego para você, em uma cidade chamada Crestwood. Ela não se moveu, mas ele sentiu um leve tremor na mão dela. Ele continuou. É um trabalho de escritório, mas o salário é bom. Você pode alugar o seu próprio apartamento, ter sua própria vida. Seria um recomeço, longe daqui, longe de tudo isso. Amélia virou a cabeça lentamente no travesseiro e olhou para ele. Pela primeira vez em semanas, ele viu algo em seus olhos. Não era alegria nem esperança. Era uma compreensão sombria, uma aceitação cansada. Ela entendeu o que ele estava oferecendo. Não um sonho, mas uma rota de fuga. Uma chance de deixar de ser a sobrinha que não deu certo, a folgada, a garota que fez seu pai implorar. Ela deu um único e lento aceno de cabeça. Ok. Ela sussurrou, a voz rouca e frágil. Apenas aquela palavra. Para Robert, pareceu que o peso do mundo havia sido tirado dos seus ombros. Fazer as malas foi um ritual fúnebre. Amélia movia-se com uma precisão mecânica, dobrando calças jeans e blusas neutras. Ela não abriu a caixa onde guardava seus tecidos preciosos. Não tocou nos seus cadernos de desenho, cheios de vestidos que nunca existiriam. Seu olhar passou pela forma coberta da máquina de costura, e uma dor aguda, como a de um membro fantasma, a atingiu. Ela estava amputando a parte de si mesma que sonhava. Em sua mala foram apenas os itens essenciais para uma vida funcional. Era a bagagem de uma exilada. No dia seguinte, na rodoviária, a despedida foi silenciosa e carregada de uma tristeza densa. Ela enxorava abertamente, segurando as mãos de Amélia como se pudesse impedi-la de partir através da força do seu amor. Ligue para nós todos os dias, por favor, querida. Coma direito. Robert a abraçou com uma força que quase a deixou sem ar. Seja forte, meu passarinho. Ele sussurrou em seu cabelo, a voz embargada. Lembre-se de quem você é. Mas Amélia já não sabia quem era. Ela subiu os degraus do ônibus sem olhar para trás, pois temera que, se o fizesse, desmoronaria. Ela encontrou um assento na janela e, enquanto o motor roncava, ela observou o mundo que conhecia começar a se mover. As ruas familiares, a praça da cidade e, ao longe, como sentinelas de seu fracasso, as chaminés de Millfield Textiles. A fumaça subia em direção a um céu cinza e indiferente. Ela as observou até que se tornassem finos traços no horizonte e, finalmente, desaparecessem. Ela não sentiu alívio, não sentiu esperança,
Não sentiu nada. Era apenas o vazio. O ônibus acelerou na estrada, levando-a para uma nova vida, para uma nova cidade. Uma vida que ela não escolheu, mas que aceitou como a sua única saída de um pesadelo. 7 anos. Em uma cidade pequena como Millfield, 7 anos era tempo suficiente para que algumas lojas na rua principal fechassem e outras abrissem, para que os filhos dos vizinhos se formassem e casassem. Para Amélia, na vasta e anônima cidade de Crestwood, 7 anos foram uma eternidade. Foram 2.555 dias de uma vida disciplinada e silenciosa. O trabalho na seguradora era exatamente o que lhe fora prometido: monótono, previsível e sem alma. Mas foi também a sua armadura. Deu-lhe uma rotina, um salário e, acima de tudo, a bênção do anonimato. Ninguém em Crestwood conhecia a história da garota que fora rejeitada 7 vezes. Lá, ela era apenas Amélia Evans, a funcionária quieta e eficiente do departamento de registros. 2 vezes por ano, no Natal e no aniversário de sua mãe, ela fazia a longa viagem de ônibus para Millfield. As visitas eram cronometradas com precisão militar para evitar encontros familiares. Eram fins de semana tranquilos, cheios das comidas de sua mãe e das conversas silenciosas com seu pai. Então ela ia embora, uma filha presente, mas espectral, deixando para trás a teia de relações que quase destruiu. Numa terça-feira à noite, o telefone tocou na casa dos Evans. Era Amélia, mas a voz que saudou seus pais não era da garota frágil que eles se lembravam. Era a voz de uma mulher, calma, clara e controlada. "Mãe, pai", disse ela sem rodeios. "Estou voltando para casa, para ficar." Helen deixou cair o prato que estava secando e o som de cerâmica se quebrando foi abafado por seu soluço de alegria. Robert, sentado em sua poltrona, sentiu uma onda de alívio tão poderosa que o deixou tonto. Por 7 anos, ele se preocupou. Por 7 anos, ele se culpou. E agora sua filha, seu passarinho que voou para longe, estava voltando para o ninho. "Vamos dar uma festa!" Robert declarou naquela noite, o peito estufado de um orgulho que ele não sentia há muito tempo. "Quero que toda a família veja que nossa filha está de volta." A notícia se espalhou como fogo em palha seca. E a máquina de fofocas da família começou a trabalhar em alta velocidade. No sábado à noite, a casa dos Evans estava cheia e barulhenta. E então ela chegou. O zumbido das conversas diminuiu até se tornar um silêncio chocado. Na porta estava uma mulher, que eles mal reconheceram. Ela usava um vestido verde escuro, de corte simples, mas de tecido obviamente caro que abraçava sua figura de uma forma que falava de confiança, não de vaidade. Seu cabelo estava mais curto, num corte elegante que moldava um rosto que, embora mais maduro, parecia mais sereno. Mas a verdadeira transformação estava em seu porte. Ela não entrou na sala, ela tomou posse dela. Sua postura era ereta, seus ombros para trás, e seus olhos, o olhar assombrado e perdido, havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma calma penetrante, um olhar que encontrava o de cada pessoa na sala sem hesitação e sem desculpas. Esta não era a garota quebrada que havia fugido de Millfield. Esta era uma força da natureza. Esta era Amélia. Após o choque inicial, os sussurros começaram, como o farfalhar de folhas secas. "É mesmo ela?" se sibilou sua tia Susan para a tia Carol. "O que aconteceu com ela? Parece... cara." Carol respondeu com um sorriso conhecedor. "Não se deixe enganar pela embalagem, querida. É tudo fachada. Com certeza foi demitida. Por que uma mulher de 31 anos voltaria para morar com os pais? É um fracasso maior do que antes, só que com roupas melhores." O veredito foi proferido e rapidamente aceito pelo júri de parentes. Eles não viram uma mulher transformada, viram uma versão mais velha da sua antiga narrativa de fracasso. Sua tia Carol, sentindo-se no direito de interrogar, abriu caminho pela multidão. "Amélia, querida, que surpresa maravilhosa! Mas nos diga, o que há atrás de volta? As coisas não deram muito certo na cidade grande, não é?" A pergunta pingava uma falsa simpatia. A antiga Amélia teria se encolhido, murmurado uma desculpa e fugido. A nova Amélia sorriu. "Pelo contrário, tia Carol.
As coisas deram certo até demais, disse ela a voz suave, mas ressoando com uma autoridade inquestionável. Ela fez uma pausa deliberada, deixando a curiosidade deles atingir o auge. Eu voltei pelo meu sonho, mas principalmente voltei por causa dos meus pais. Foi uma resposta brilhantemente ambígua. Para eles, soou como uma confissão clara. Seu sonho havia morrido e ela estava de volta para ser sustentada. Eles trocaram olhares de autossatisfação. A história que eles sempre contaram a si mesmos sobre Amélia estava em suas mentes, confirmada. Mas Amélia, parada ali no centro da sala, sentia algo que não sentia há 7 anos. Controle. Ela os ouvia, ela os via, e pela primeira vez em sua vida, as opiniões deles eram completamente irrelevantes. Eram apenas ruído de fundo. Ela estava em casa, não como a filha pródiga buscando perdão, mas como a calmaria antes da tempestade. E eles, em sua ignorância presunçosa, não tinham a menor ideia de que a tempestade estava prestes a cair sobre suas cabeças. A história de Amélia, a filha pródiga fracassada, tornou-se o passatempo favorito nos corredores da Millfield Textiles. Seus próprios parentes, que trabalhavam nos mais diversos setores, contavam a história com uma ponta de prazer malicioso. Voltou com o rabo entre as pernas, dizia um primo da expedição. Pelo menos agora ela para com essa bobagem de ser artista e arruma um emprego de verdade, comentava uma tia do setor de costura. Richard, seu tio, ouvia tudo com um sorriso discreto e satisfeito. A falha de sua sobrinha, a filha do irmão que lhe roubou o amor de sua vida, era uma doce e tardia justiça. A ordem natural das coisas, em sua mente distorcida, havia sido restaurada. Na segunda-feira de manhã, uma semana após a festa, Amélia atravessou as portas de vidro da fábrica. Um silêncio momentâneo se instalou, seguido por uma onda de sussurros que viajou mais rápido que qualquer memorando. Olha só quem está aqui. Não acredito na cara de pau. Será que veio tentar a 8ª vez? A suposição geral era unânime. Ela estava ali para mais uma humilhação, mais uma tentativa patética de entrar no castelo que a havia rejeitado tantas vezes. Mas Amélia não virou à direita, em direção ao escritório de recursos humanos. Em vez disso, ela caminhou em frente, com passos firmes e medidos. A assistente pessoal do diretor-geral, uma mulher impecavelmente vestida, levantou-se de sua mesa no lobby e a cumprimentou com um sorriso respeitoso. Bom dia, senhorita Evans. O Sr. Thompson está à sua espera. Para o espanto de todos que assistiam, Amélia foi conduzida pelo corredor principal em direção à ala executiva, o santuário sagrado da empresa. Richard estava saindo de seu escritório naquele exato momento e parou, petrificado, observando a sobrinha passar por ele, seguindo a assistente do diretor como se pertencesse àquele lugar. Uma ruga de profunda confusão vincou sua testa. 1 hora depois, um e-mail urgente convocou todos os chefes de departamento para uma reunião extraordinária. A sala de conferências estava cheia de homens de meia-idade em camisas engomadas, a tensão palpável no ar. O diretor-geral, o Sr. Thompson, um homem de cabelos brancos que liderava a empresa com mão de ferro há 30 anos, pigarreou. Senhores, eu os convoquei para um anúncio importante. Como alguns de vocês sabem, decidi me aposentar no final deste mês. Foram 30 anos bons, mas é hora de passar o bastão. E é com enorme prazer e total confiança que lhes apresento a nova diretora-geral da Millfield Textiles. Ele gesticulou em direção à porta. Ela se abriu, e Amélia entrou. Se o silêncio pudesse ter um som, seria o de 30 corações parando de bater ao mesmo tempo. Queixos caíram, olhos se agedalaram. Richard ficou pálido, a cor sumindo de seu rosto como se um fantasma acabasse de entrar na sala. Ele olhou para a sobrinha, a garota que ele pessoalmente se certificou que fosse rotulada como péssima, sem qualificação, parada na cabeceira da mesa, exalando uma calma regial que ele nunca sonhou que ela possuísse. Mas como? Ele sibilou para o diretor de finanças sentado ao seu lado, o único que viajava com frequência para as reuniões do conselho. O homem olhou para Richard como se ele fosse um tolo. Como? Richard, você não lê os relatórios? Ela é AE, a designer-chefe da filial de Crestwood.
Os designers dela sozinhos aumentaram os lucros da empresa em 30% nos últimos 4 anos. Ela reestruturou a produção, otimizou a logística. Ela é uma lenda por lá. O conselho a recrutou pessoalmente. Eles não aceitariam um não como resposta. Mais tarde, Amelia estava de pé, sozinha, em seu novo escritório. O escritório do diretor. O mesmo que ela olhava de baixo, da rua, quando era criança, imaginando que tipo de rei trabalhava ali. Ela se aproximou da enorme janela de vidro que dava para o chão da fábrica. O zumbido das máquinas, o movimento dos trabalhadores, era uma sinfonia industrial. E as memórias dos 7 anos a atingiram. Ela se lembrou do cubículo cinza na seguradora, de como sua alma parecia encolher um pouco mais a cada dia. Lembrou-se de descobrir, por acaso, que a Millfield Textiles tinha uma filial em Crestwood. A ideia surgiu como um pensamento proibido. Tentar mais uma vez, longe de todos, sem expectativas. O que ela tinha a perder? Ela se lembrou do choque de ser contratada na primeira entrevista. A validação foi tão avassaladora que ela chorou no banheiro do escritório por 10 minutos. E então, ela trabalhou. Ela derramou 7 anos de frustração, de criatividade reprimida e de uma ambição que ela pensava estar morta em cada esboço, em cada escolha de tecido, em cada decisão. Ela não tinha vida social. Ela tinha metas. Ela não tinha amigos. Ela tinha projetos. E ela subiu na hierarquia com a velocidade de um meteoro. Então vieram as ligações de sua mãe. A voz sempre um pouco mais preocupada, falando sobre a saúde de seu pai, que começava a fraquejar. O medo de perder o homem que sempre acreditou nela, mesmo quando ela não acreditava em si mesma, tornou-se maior que qualquer ambição. Quando soube da aposentadoria iminente do Sr. Thompson, ela viu sua chance. Não era apenas sobre o sonho, era sobre voltar para casa, sobre estar perto dele. Ela usou sua reputação, sua lista de sucessos e fez sua jogada. A decisão do conselho foi unânime. A lembrança se desvaneceu, trazendo-a de volta ao presente. Ela olhou para as figuras se movendo lá embaixo. Seus parentes estavam entre eles. Seu tio estava em um escritório alguns andares abaixo. Ela havia conquistado o castelo, mas ela sabia, com uma certeza fria, que o verdadeiro inimigo ainda estava dentro dos muros. E a batalha estava apenas começando. Amelia mergulhou em seu novo papel com a mesma determinação feroz que a viu em Crestwood. Ela era uma líder nata, observadora, justa e incansável. Ela passava horas no chão da fábrica, lembrando os nomes dos operadores, entendendo os gargalos da produção e ouvindo as frustrações e ideias daqueles que, por anos, foram ignorados. A produtividade aumentou e um novo sentimento de otimismo começou a se espalhar pela empresa. Mas uma coisa a perturbava. Era o olhar do Sr. Harris, o gerente de RH. Sempre que a Amelia passava por ele nos corredores, o homem palidecia, desviava o olhar e parecia encolher. A reação era extrema demais para alguém que simplesmente havia cometido um erro de julgamento profissional anos atrás. Havia algo mais ali. Uma nota de medo que a Amelia não conseguia decifrar. Decidida a limpar o ar, ela o convocou a seu escritório. Sr. Harris, por favor, sente-se, disse ela com uma voz calma e tranquilizadora. Eu só queria deixar claro que o passado está no passado. Não guardo absolutamente nenhum ressentimento sobre os processos de entrevista de anos atrás. Ela esperava que ele ficasse aliviado. Em vez disso, o rosto do homem se contorceu em pânico. Gotas de suor brotaram na sua testa. Senhorita Vince, eu juro que não tive escolha, gaguejou ele, as palavras saindo em uma torrente de medo. Ele me obrigou. Ele disse que se eu não a reprovasse, ele me demitiria. Minha esposa estava doente, eu tinha uma hipoteca, um filho pequeno. Eu não podia perder meu emprego. Amelia sentiu um frio percorrer a sua espinha. Obrigado a fazer o quê, Sr. Harris? O homem finalmente a encarou, os olhos cheios de uma culpa antiga. A reprovar você, todas as 7 vezes. Seu tio, Richard, ele me deu ordens diretas. Ele disse que não importava quão boa você fosse, eu deveria encontrar uma falha, qualquer desculpa,
para garantir que você nunca pisasse nesta empresa. A confissão pairou no ar silencioso do escritório. A dor das 7 rejeições que Amélia pensava ter enterrado voltou com a força de um maremoto. Mas desta vez, a tristeza veio acompanhada de uma raiva gelada e cortante. Não foi incompetência dela, foi sabotagem. Naquela noite, ela contou tudo aos seus pais. Robert, o rosto vermelho de fúria, levantou-se, pronto para ir até a casa do irmão e acertar as contas. Mas Ellen, com uma tristeza infinita em seus olhos, colocou uma mão suave em seu braço. Espere, Robert. Ela se virou para Amélia, a voz embargada. Querida, há uma parte da história que você não conhece. Há muito, muito tempo, antes de eu e seu pai sequer sonharmos em nos casar, Richard era apaixonado por mim. Eu sempre o vi como um bom amigo, mas meu coração sempre pertenceu ao seu pai. Eu respirei fundo, como se as palavras doessem. Quando eu escolhi Robert, Richard nunca me perdoou. Ele ficou amargo, ressentido. A relação deles como irmãos se quebrou naquele dia. Eu honestamente pensei que, com o tempo, ele tivesse superado. Mas agora eu vejo... Ele nunca superou. Ele alimentou esse rancor por mais de 30 anos, e ele o descontou na única coisa que ele sabia que machucaria seu pai mais do que qualquer outra coisa no mundo: você. O quebra-cabeça estava completo. A motivação não era profissional, era uma vingança pessoal, mesquinha e apodrecida pelo tempo. A raiva de Amélia se transformou em uma clareza de aço. Ela não agiria por vingança. Agiria como a diretora da Millfield Textiles. Nos dias seguintes, ela conduziu uma auditoria silenciosa e discreta, conversou com outros gerentes, com funcionários que estavam lá há décadas, e o padrão de abuso de poder de Richard emergiu claramente. Promoções baseadas em favoritismo, contratos concedidos a amigos, punições a quem o desafiasse. Ele havia tratado a empresa como seu feudo pessoal. Finalmente, ele o convocou a seu escritório. Ele entrou com sua arrogância habitual, embora houvesse uma nota de cautela em seu olhar. Amélia, sobrinha, a que devo a honra? Sente-se, Richard, disse ela, a voz fria e nivelada como uma lâmina. Ela não mencionou o que ele fez a ela. Em vez disso, empurrou uma pasta grossa pela mesa. Esta é uma lista de decisões, contratos e promoções que você aprovou nos últimos 10 anos, que custaram a esta empresa milhões de dólares e inúmeros talentos. Suas ações foram prejudiciais para os acionistas e para os funcionários. Seu tempo aqui acabou. Você está demitido, com efeito imediato. Foi a perda súbita e total de seu poder que finalmente quebrou sua fachada. O verniz de respeitabilidade se estilhaçou, revelando o homem feio e amargo por baixo. Você! Ele cuspiu, levantando-se com violência. Sua pirralha ingrata! Você acha que pode fazer isso comigo? Seu pai roubou a única mulher que eu amei, e você acha que simplesmente pode entrar aqui e roubar o meu lugar? Esta empresa deveria ter sido minha! A enxurrada de ódio e xingamentos que seguiu foi chocante. Uma erupção de décadas de veneno acumulado. A segurança o escoltou para fora do prédio, ainda gritando suas acusações. A notícia se espalhou como um incêndio. Envergonhado e exposto, Richard e sua família venderam a casa e se mudaram da cidade em menos de um mês, desaparecendo da vida de todos. A justiça fora feita, mas para sua surpresa, Amélia não sentiu a euforia da vitória. Sentiu uma calma profunda. Ela percebeu que sua verdadeira realização não veio ao demiti-lo. Sua vitória aconteceu naqueles 7 anos de exílio, no trabalho incansável, na mulher forte e independente em que se transformou. Aquela jornada dolorosa, forçada por ela pela maldade de seu tio, foi, ironicamente, o que a forjou. De pé, olhando pela janela de seu escritório, observando a fábrica zumbindo com uma nova energia,
Amélia sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Ela não precisava perdoar Richard. Ela só precisava se livrar do peso de seu passado. E ela estava livre. Ela tinha realizado seu sonho, estava perto de seus pais e, no processo, encontrou algo muito mais duradouro do que o sucesso: a paz.